Hoje eu venho te falar sobre uma passagem bíblica. Uma passagem bíblica que mudou a minha vida, que mudou pelo menos a minha forma de olhar para algumas situações. Tanto que toda vez que eu vejo algumas pessoas passando por uma situação difícil, eu penso, Jesus quer encontrar com essa pessoa, Jesus quer falar com essa pessoa. Então, eu fiquei pensando, e se essa pessoa for uma pessoa do meu canal? E se essa pessoa for uma pessoa que eu posso alcançar através do YouTube? Isso pode salvar uma vida. Então, por que não levar isso aqui para o meu canal? E aqui estou eu. Tem uma passagem que ela começa assim. Jesus, ele estava passando por uma cidade. E aí parece que Filipe ele já tinha se encontrado com Jesus, que inclusive esse encontro com Jesus tinha mudado a vida dele. Você vai entender isso no decorrer da história que eu vou te contando. Fato é que Jesus estava passando por essa cidade e Filipe ficou sabendo que Jesus estava nessa cidade. E aí Filipe pensou, cara, eu preciso falar para o Natanael que eu encontrei Jesus e que ele está aqui na nossa cidade. Então, a Bíblia fala que Filipe corre para procurar Natanael. Quando Filipe finalmente consegue achar Natanael, ele fala, Natanael, eu achei o Messias. E ele é Jesus de Nazaré. Quando Filipe fala, eu encontrei o Messias, é aí que Filipe se engana. É aí que a gente se engana, porque na verdade foi Jesus que quis encontrar com ele. Jesus quis se encontrar com Filipe. Jesus sabia que Filipe estaria ali naquele lugar e Jesus queria ter esse encontro com Filipe. Mas Filipe pensou que foi ele que achou Jesus. E eu queria fazer essa pausa nesse momento para a gente falar, para a gente pensar sobre isso, porque isso acontece muito na nossa vida. Então, eu preciso falar com você que está aqui assistindo esse vídeo. Eu queria te dizer que na continuação dessa história, quando Filipe fala para Natanael que ele encontrou Jesus, Natanael duvida. Natanael duvida porque Jesus veio de Nazaré. E Nazaré e a cidade deles não se davam. Eram tipo cidades rivais, sabe? Então, Natanael tinha em mente que nada de bom podia vir de Nazaré. Por isso que ele desconfiava. E Natanael pergunta, Nazaré, Filipe? Nazaré? Você acha mesmo que pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe, sem saber explicar, ele sabia da rivalidade entre as duas cidades. Filipe fica sem explicação. A Bíblia fala que ele diz, vem e vê. No momento em que Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe? Filipe fica sem palavras e responde apenas, vem e vê. É tipo, eu não tenho como explicar, cara, mas você precisa ver o que eu vi, você precisa sentir o que eu senti para você entender. E aí ele simplesmente falou, vem e vê. E tem uma música que fala assim, ninguém explica Deus. É exatamente isso. Ninguém explica Deus. Não tem palavras para explicar o amor, a graça, a forma de nos olhar de Jesus. Não dá para explicar porque ele é incomparável a qualquer outro ser humano. Não dá para explicar tamanha bondade personificada na pessoa de Jesus. E aí eu acho que por isso não dá para a gente conseguir explicar ele. E por isso que Filipe não conseguiu explicar sobre Jesus. Muitas vezes nós não entendemos o porquê passamos por determinadas situações difíceis. A gente faz várias perguntas. Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que fizeram isso comigo? Por que eu perdi? Por quê? Por quê? Por quê? Tantos porquês. Às vezes, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Eu não sei qual problema você está passando hoje, mas pode vir alguma coisa boa de lá. Eu não sei quão preto no branco você está,
mas pode vir alguma coisa boa de lá. Quando a Bíblia conclui que Natanael foi com Filipe ao encontro de Jesus, a Bíblia diz que antes de Natanael se aproximar, Jesus falou: eis aí um cara que não se engana fácil. Então, nesse momento, Jesus estava citando uma característica de Natanael. Eis aí um cara que não se engana fácil, um cara desconfiado. Talvez a vida levou a garantir essa característica tão forte em Natanael. E aí, no momento em que Jesus cita essa característica de Natanael, eu fico imaginando o pensamento de Natanael. Filipe com certeza deve ter falado de mim para ele. Mas aí a Bíblia fala que ele pergunta: de onde você me conhece? E aí Jesus responde: Natanael, eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns historiadores da Bíblia falam que o momento da figueira foi o momento mais difícil da vida de Natanael. Quando o rei da época soube que Jesus havia nascido e que ele seria o nosso rei, o rei se sentiu ameaçado. Então ele mandou matar todos os bebês daquela época. Naquela época, adivinha quem também era um bebê? Natanael. A mãe de Natanael escondeu ele debaixo da figueira. E Natanael, ele cresceu com esse segredo. Ele não podia falar para ninguém, porque ele tinha medo que essa notícia se espalhasse. Ele tinha medo de alguém descobrir e isso fosse parar na boca do rei. E aí o rei, mesmo sendo o rei atual da época, se sentia ameaçado por um bebê ter sobrevivido. Então ele tinha medo de falar. Natanael, ele cresceu com esse segredo. Ninguém podia saber. O fato é que Jesus viu. Quando a mãe de Natanael, quando Natanael pensou que ninguém viu, aquele momento tão difícil da vida deles, Jesus estava lá. Quando Jesus fala: Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. A Bíblia fala que Natanael fala: você realmente é o Senhor, você realmente é o nosso Salvador. E aí Jesus se alegra e fala: nossa, você crê em mim? Porque eu estou te dizendo que te vi debaixo da figueira. Imagina quando você vê as grandes coisas que eu ainda vou fazer. O que eu quero dizer é que pode sim vir alguma coisa boa de Nazaré. Para Natanael veio Jesus. Pode sim vir alguma coisa boa de onde você está. Pode sim vir alguma coisa boa através dessa situação difícil que você está passando. E vai ser Jesus. E talvez você pergunte: ai, Bruna, mas eu não entendo por que eu estou passando por essa situação tão difícil que eu fiz para merecer isso. Tem coisas que acontecem que eu não tenho como te explicar, porque Jesus é a resposta. Assim como Felipe não tinha como explicar para Natanael, eu também não tenho como te explicar, porque Jesus é a resposta. Tem explicações que a resposta é Jesus. Sabe aquele acontecimento? Ai, eu não sei como aconteceu, mas deu certo. Foi Jesus. Ou talvez você já teve um encontro com Jesus, mas você está passando por uma coisa tão difícil que você não sabe como explicar. Talvez isso que está acontecendo é porque Jesus quer falar algo que vai marcar a sua vida. Jesus quer falar no seu coração, algo que vai mudar a sua vida, a sua forma de pensar, que vai te transformar. Pode ser um encontro, pode ser uma palavra no seu coração, ou pode ser esse vídeo. Então, me deixe ser Felipe na sua vida. Assim como Felipe falou para Natanael, deixe-me te dizer também. Vem e vê. Vem ter fé que isso que está acontecendo vai cooperar para o seu bem, porque a Bíblia fala isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Confia em Deus. Deus, ele se agrada quando você confia que ele está vendo essa situação. Deus está vendo a sua situação, ele vê todas as coisas. Confia nele. Quando você estiver passando por uma situação difícil, você respira, fecha os olhos e fala: Deus está vendo
essa situação. Ele está olhando para mim nesse momento. Traga o olhar de Deus para a sua realidade. Tenha fé. Assim como Felipe, vem e vê. Vem ter fé e você vai ver o que Felipe não conseguiu explicar para Natanael. Vem e você vai ver Jesus. Então, vem e vê. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Espero ter somado com você. Eu espero ter te ajudado. Essa palavra, quando eu descobri ela, quando Deus falou no meu coração sobre ela, mudou a minha vida, sabe? E eu pensei, isso pode mudar a vida de alguém. Isso pode salvar alguém. Então, eu espero ter te ajudado com essa palavra, que ela tenha queimado no seu coração. Bom, como você pode ver, eu sou iniciante aqui no YouTube. Eu tenho pouquinhos inscritos. Me ajuda a bater a meta de 100 inscritos. Eu tô com 30 e pouco inscritos, mas estou muito feliz. Mas me ajuda a chegar nos 100 inscritos, por favor. Muito obrigada. Me fala aqui nos comentários o que foi que você achou. Se você tiver gostado, dá um like, fala aí pra mim. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau!